E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só a matéria que saiu, tá? Falando sobre as crianças apátridas. Apátridas são aquelas sem nacionalidade definida, tá? Só que nessa brincadeira toda apareceu até crianças brasileiras. Eu falo brasileiro por quê? Por causa do que o Conselho, de Bem-Estar Social da cidade de Sul falou, tá? Então, olha só, acompanha a matéria. Crianças com raízes estrangeiras são um problema social crescente no Japão. Quase 4% das crianças que vivem em lares para jovens em todo o Japão têm pelo menos um dos pais com raízes estrangeiras, forçando os membros das equipes a enfrentar questões para as quais não foram inicialmente treinados para lidar. O Ministério do Bem-Estar iniciou uma pesquisa nacional sobre as crianças de ascendência estrangeira em instituições infantis no ano passado, devido à falta de dados oficiais sobre o assunto. No estudo do ano passado, foram enviados questionários a cerca de 600 lares para crianças órfãs, negligenciadas e abusadas, bem como cerca de 150 lares para bebês até 1 ano de idade, para verificar os problemas que surgem devido à nacionalidade. Os apátridas aqui no Japão, a questão é o seguinte: o pai e a mãe, não registram a criança no tempo hábil. Faz de conta. Por exemplo, depois que nasceu, no caso brasileiro, depois que nasceu, tem 1 mês para ir ao consulado registrar. Tá? E eles não registram, eles não vão até o consulado para registrar a criança. E no Japão também ela não é considerada japonesa. Tá? Então ela fica sem a nacionalidade. Então já deu para vocês entender. Até porque tem casos de pai japonês ou mãe japonês, que tem o seu parceiro ou parceira de outra nacionalidade, que às vezes estão com o visto vencido. E se faz algo assim, acende a luzinha para imigração. E o que acontece? Pode ser preso e sofrer deportação. Então fica todo mundo... Só que nisso quem paga o pato é a criança. Tá certo? Como tem o caso da Mirakuro, que eu já venho postando vídeos dela, da história dela. Tem a história dela junto com o Ipei Tori. Então eu tenho vários vídeos falando sobre esses casos de apátridas aqui no canal. E aqui esse é mais um, tá? Só que nessa brincadeira, só que nesse veio a realidade que tem apátridas brasileiros aqui no Japão também. Então tem brasileiros que estão abandonando, ou não estão registrando seus filhos aqui no Japão. Tá? Olha só a dor de cabeça que é para essas pessoas depois. Respostas válidas foram fornecidas por 60% das instalações. Kayoko Ishii, professora de Sociologia da Universidade Rikyū de Tóquio, ajudou a analisar as descobertas. Verificou-se que 16.776 crianças estavam registradas em cerca de 450 dessas instituições em 1º de outubro. Desse número, ambos ou um dos pais de 637 crianças tinha nacionalidade estrangeira, representando 3,8% do total. 24 das 637 crianças eram apátridas, ou estavam no limbo em relação à nacionalidade. É aquilo que eu expliquei. Como não foram registradas no tempo hábil, perde-se aquele tempo hábil para registro da criança, então acaba-se a criança ficando sem nacionalidade por uma série de razões. Então você vê que a grande maioria é por causa dos pais, infelizmente. O estudo descobriu que havia mais de 30 casos desse tipo no passado. A proporção de crianças com ascendência mista foi maior nas instalações nos centros urbanos, nas regiões de Kanto, Chubu e Kansai, do que nas outras regiões. Quando se fala assim, Kanto, Chubu, Kansai, Tokai, é o seguinte,
tá? Eu vou, para você que já sabe, me desculpe, mas pode ser que a pessoa venha assistir esse vídeo pela primeira vez, tá? Então a gente quer passar a informação de forma completa, né, da melhor maneira possível. É o seguinte, o Japão, ele tem os estados, tá? Só que ele pega uma série de estados e faz uma designação, tá? Igual, por exemplo, onde que eu moro. Eu moro no estado de Gifu, tá? Só que aqui é a região de Tokai. A região de Tokai engloba o que? Aichi-ken, Gifu-ken e Mie-ken. Então, junto esses três estados, forma-se a região de Tokai. Então, quando você escutar a região de Kanto, Chubu, Kansai, então você dá uma procuradinha no mapa ali que você vai ver, né, as designações de cada lugar, tá certo? Em uma casa em Kawasaki, 10 dos 27 filhos tinham pelo menos um dos pais que não eram japoneses, não era japonês, tornando o estabelecimento com maior proporção de crianças do país, no caso assim, mestiço. O estudo revelou que o número de crianças com ascendência mista, no caso os mestiços, né, está aumentando, mesmo nas regiões locais. Uma instalação na região de Tohoku, no nordeste do Japão, respondeu que uma criança dessa categoria havia se tornado seu primeiro caso recente. Os entrevistados no estudo expressaram preocupações sobre sua capacidade de se comunicar com crianças com raízes no exterior. Como somos uma instalação pequena, não podemos atender às suas necessidades, respondeu uma instalação. Algumas crianças têm dificuldade em se comunicar com os pais, disse outro. As crianças apátridas são obrigadas a obter status de residência para permanecer no Japão, um procedimento com o qual os funcionários não estão acostumados a lidar. Várias instituições reclamaram do processo problemático de renovação de status e funcionários públicos não são muito prestativos em seus governos locais, disse o estudo. Funcionários das instituições e centros de bem-estar infantil disseram que as crianças de ascendência estrangeira estão aumentando continuamente em conjunto com o aumento nos últimos anos de trabalhadores estrangeiros. Olha só essa parte, tá? Um centro de bem-estar infantil em Tsu, na província de Mie, que faz parte da região de Tokai, tá? Disse que sua equipe deve responder em português e espanhol, devido à grande comunidade brasileira de peruanos, né, brasileiros e peruanos de ascendência japonesa na área. Então já deu para vocês terem ideia que tem crianças, né, apatridas de brasileiros e peruanos pro lado de Mie, do lado de Tsu. Então já deu para vocês terem ideia que tem, infelizmente, pais brasileiros que não estão muito... não são todos, tá? Não quero generalizar, nem estou generalizando, mas você vê que tem pais que não estão muito aí por os filhos. Então você vê que Centro de Bem-Estar Infantil da província de Mie, em Tsu, né? Tá falando que os funcionários precisam aprender a falar português para poder se comunicar com os pequenos que estão lá. É complicado, né? Refletindo a crescente diversidade da população estrangeira, funcionários também precisam de algum conhecimento em chinês e vietnamita para cuidar das crianças. Então você vê, então já deu para você sacar aí, né, que tem criança vietnamita, tem criança chinesa, tem criança peruana e tem criança brasileira. E aí, vai falar que não tem? Vai falar que eu tô lendo errado? Já deu para você sacar, né? O estudo também descobriu que os membros da equipe precisam estar cientes das origens religiosas das crianças, uma questão citada pelo chefe de uma instalação da província de Mie. É aquela, né, igual a cidade de Tsu é de Mie, então você vê que eles estão levantando essa parte da questão religiosa também, até porque se entra um islâmico ou algo parecido, igual por exemplo, se eu não estou enganado, o islâmico ele não come carne de porco, tá? Então, por questão religiosa, para poder respeitar a parte ali, não se deve dar. Mas como é que você vai fazer em relação a uma criança?
né? Dependendo da criança, a criança mal sabe falar. E aí? Né? Preparar as refeições 3 vezes por dia não é fácil no campo, disse o chefe, relatando que ouvira de funcionários de outras instalações. O Ministério da Justiça relata que o número de crianças apátridas até 4 anos está aumentando, devido em parte ao aumento no número de trabalhadores estrangeiros no Japão. Então já dá para vocês terem ideia, tá? Que tem até brasileiros deixando seus filhos sem registros no Japão, fazendo seus filhos ficarem apátridas. Quando eu falo que é questão de responsabilidade, eu sou muito criticado, mas você vê que até a mídia japonesa já achou os apátridas brasileiros. E aí? Né? Então tem que realmente tomar-se cuidado. E questão consciencial, né? Porque os pais vivem um momento agora, só que se esquecem dos seus filhos, né? E os filhos vão pagar pelo erro dos pais, porque passou essa data, vai ser uma dor de cabeça aí eles entrarem no consulado para poder fazer requerimento, porque não é um processo fácil, a investigação é muito maior, né? Até porque por questão documental, para poder provar que é daquela nacionalidade mesmo, né? Então vai piorar. Eu falo isso por quê? Por causa das outras reportagens que eu leio, que eu gravo aqui no canal. Fala sobre tudo isso. Então a gente acaba aprendendo junto. Então é uma questão complicada, mas você vê que infelizmente tem brasileiros que estão pisando na bola. Aqui no Japão também. Mas fazer o que, né? Fala assim, pisar na bola na questão dos filhos em se tornarem apátridas. Até porque você vê que essa reportagem foi só falando sobre os apátridas, crianças sem nacionalidade. Então, questão consciencial, né, gente? Infelizmente, né, família? Então, agora você já sabe, né, a dificuldade, um cara assim, em se ter um filho. Se for para fazer um negócio desse, eu sugiro, não tenha filhos. É igual que eu falo para minha esposa, eu quero ser pai um dia, mas eu não estou preparado para ser pai. Então, eu vou colocar uma criança no mundo se eu não acho que eu estou preparado? Não, eu não faço isso, né? Então, até a gravação desse momento, eu não tenho filhos, não tenho planos para ter filhos, tá? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.